Cristologia. Cristologia, meu prezado aluno, é a doutrina de Cristo. É o que a Bíblia nos ensina a respeito de Cristo. Cristo, o Deus que se fez homem, encarnou e veio habitar entre nós. Na Cristologia nós falamos da intervenção divina nesse mundo, a vinda de Deus, o Emanuel, para estar conosco. É muito importante entender o quanto Deus em Cristo Jesus está cumprindo com todas as profecias do Antigo Testamento e mais, em Cristo Jesus, provendo o meio de salvação do ser humano, e na sua entrada nesse mundo, ele vai mostrar o seu interesse por cada ser humano. Que coisa linda é nós percebemos Deus entrando na história. A partir da vinda de Jesus, o mundo ficou dividido entre o antes e o depois. Antes de Cristo e depois de Cristo. Mesmo os ateus, mesmo os judeus que são reticentes e não aceitam a Cristo como Messias, mesmo eles têm que se sujeitar a um mundo antes e depois de Cristo. Aleluia! E isso é maravilhoso, saber que não há como negar que um homem aqui esteve, que Deus encarnou e virou gente como a gente. Para o nascimento deste homem, o céu se moveu para que a terra recebesse o seu Salvador. Que coisa linda é entender esse mistério de Deus, a revelação de Jesus, a revelação de Cristo. Cristo, palavra grega para enviado, é sinônimo também de Messias, ungido. No hebraico vamos ter o termo Messias, no grego o termo Cristo, para definir este homem encarnou, que esse Deus que encarnou e virou homem como a gente. A verdade é que o próprio César foi instrumento de Deus para a vinda de Jesus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a sua vida, sobre os fatos importantes nesta identificação de Cristo com o homem. Para começar, ele precisava se identificar conosco, para ser um legítimo representante da raça humana. Se Jesus não fosse nosso representante, não poderia morrer por nós. Eu quero dizer também uma outra coisa importante, ele poderia ter aparecido aqui aos 30 anos, começado o seu ministério, mas isto não lhe daria o direito de ser um legítimo representante da raça humana. Por isso Deus fez com que ele encarnasse, nascesse. O Espírito Santo foi lá, gerou no útero da Maria o homem perfeito. Por isso ele nasceu perfeito, porque ele não foi gerado pelo homem, foi gerado pelo Espírito Santo. E para que isso acontecesse, céus e terra, como eu disse, se moveram. Jesus nasceu em cumprimento a todas as profecias para ser o nosso legítimo representante, para poder nos representar diante do Pai, pagar o preço do sacrifício perfeito. Durante toda a sua trajetória de vida, ele foi tentado para que ele pudesse, dessa forma, deixar de ser o nosso representante perfeito. Só um sacrifício perfeito poderia aplacar a ira de Deus e cumprir com a justiça de Deus. Porém, nenhum homem era perfeito porque o pecado contaminou a todos nós. Por isso a entrada de Jesus a esse mundo. E ele veio como um bebezinho, ou seja, ele entrou pela porta nesse mundo através do nascimento. Foi amamentado por uma jovem chamada Maria, foi cuidado por uma família, José e Maria, e viveu na dependência deste casal até a fase em que ele pôde caminhar por conta própria. Mas é interessante observarmos o quanto ele se identificou conosco para ser o nosso Salvador. Uma outra coisa importante é que ele nivelou, para que ninguém ficasse de fora do plano de salvação. Ele nasceu num berço humilde, na pobreza, para que alguém não dissesse, ele veio e nasceu num palácio, então ele não sabe o que é ser pobre. Se existe alguém que sabe o que é ser pobre, é Jesus.
Ele encarnou e veio no berço humilde. Ele não tinha um bercinho, ele não tinha um quartinho decorado, ele não tinha, na verdade, brinquedos. Quando ele veio, ele não tinha nem fraldas, foi enrolado em trapos, em panos. Nasceu e colocado foi num coxo, não é? Num lugar onde o animal comia. Ali foi colocado o Salvador do mundo. Isso mostra o quanto ele se identificou com os pobres, não porque ele está fazendo aqui a acepção dos ricos, mas porque ele quer nivelar, ele quer dizer, eu vim para todos. Começa por baixo e todas as camadas sociais são alcançadas por ele. Deus moveu o coração de César, e César Augusto mandou que todos se alistassem. Ele promoveu um edito e disse: todos vão para a sua terra natal para se alistar. E aí sai José e Maria de Nazaré, onde moravam, para Belém, porque ambos eram da linhagem de Davi. Tanto Maria quanto José descendiam de Davi, foram então para Belém para se alistarem, para estarem se recadastrando no censo daquela época. Deus moveu o coração de um imperador para que isso acontecesse, para levar José e Maria para o lugar certo, para o cumprimento das profecias, profecia de Miqueias, que diz: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum serás a menor entre as capitais de Judá. Ou seja, Deus é Deus, Senhor da história, e Ele caminha pela história, aleluia, louvado é o seu santo nome. Afinal, que homem era este que veio a este mundo? Era o Filho de Deus. Salmo 2,7, o Senhor vai, numa profecia messiânica, dizer: o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Maria estava assustada com tudo aquilo, mas era o plano de Deus que usou aquela jovenzinha de não mais de 16, 17 anos para ser instrumento da vinda do Salvador do mundo. Paulo vai nos ensinar que ele foi declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dentre os mortos. Os homens reconheceram este fato durante a sua vida por conta das suas obras. As obras que ele fez, só Deus poderia fazer. Quem poderia ressuscitar um morto? Só Deus. Quem poderia dominar a natureza e andar sobre as águas? Só Deus. E Jesus Cristo veio, sendo Ele 100% Deus, mas abriu mão da sua deidade para ser 100% homem. E sendo 100% homem, Ele experimentou tudo o que nós experimentamos. Em tudo Ele foi tentado, diz a palavra de Deus. Ou seja, em todos os momentos, Ele foi testado porque estava aqui 100% homem. Essa é a verdade. Meu querido estudante da Bíblia, a encarnação de Jesus é, sem dúvida alguma, a maior prova do quanto Deus nos ama e do seu interesse em nos trazer de volta para Ele. Essa é a verdade. Ele era verdadeiramente o homem. O motivo da sua vinda era a salvação do homem, e ele não poderia ser o salvador do homem se não se identificasse com ele. Ele nasceu de mulher, nasceu segundo a carne, demonstrou todas as características de qualquer ser humano. Ele crescia em graça, em sabedoria e em estatura. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu fadiga, sentiu sono, sofreu tentação, participou de todas as emoções humanas que você possa imaginar. Sendo 100% Deus e 100% homem, ele abriu mão da sua deidade, como eu falei. E um fato que eu quero chamar sua atenção, meu querido aluno, é que em nenhum momento Jesus usou do seu poder, do poder que ele tinha à sua disposição, em benefício próprio. Ele para si não transformou pedras em pães, mas multiplicou os pães para a multidão. Ele para si, na verdade, não fez coisa alguma. Ele fez para os outros. Ele usou o seu poder em benefício dos outros, jamais em benefício próprio. Jamais ele usou para si mesmo. Por isso, lá naquela cruz, os seus algozes zombavam dele, dizendo: salvou os outros, salve-se a si mesmo. Ele foi o Salvador que não pôde salvar-se para ser o nosso Salvador
Ele não pôde salvar-se a si mesmo, ele precisou entregar-se. Foi o homem perfeito. Por que ele foi o homem perfeito? Como eu disse, ele não nasceu da semente humana, ele nasceu gerado pelo Espírito Santo, por isso ele nasceu perfeito. A Maria foi apenas um receptáculo, ela apenas foi um instrumento para que ele pudesse vir e ser, assim, verdadeiramente homem. Mas em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Seus amigos que conviveram com ele na intimidade tiveram que confessar isso. Nunca cometeu pecado e na sua boca não se achou engano, dolo algum. Pedro atesta isso na sua carta, capítulo 2, verso 22 da sua primeira carta. Ou seja, ele era o sacrifício perfeito. O Deus eterno na forma de homem. As Escrituras vão identificá-lo com o Pai. Ou seja, o Emanuel, o Deus conosco. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Ou seja, ele era 100% Deus. Ele encarnou porque precisou vir por nós. Mas ele e o Pai são da mesma natureza. Quando dizer o Pai somos um, preste atenção no que eu vou dizer agora. Não significa que é a mesma pessoa. Significa que são da mesma natureza. Percebe? Não significa que são o mesmo, mas da mesma natureza. Ou seja, eles têm os mesmos atributos, têm as mesmas qualidades. É disso que está falando. Não está falando de que ora é o Pai, ora é o Filho, ora é o Espírito Santo, que é a mesma, é um só que se manifesta de três maneiras. Não, meu amigo. Meu querido estudante da Bíblia está dizendo que eles são da mesma natureza. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma natureza. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, a mim vê o Pai. Não no sentido de que não há três pessoas distintas, mas sim no sentido em que, na verdade, são da mesma natureza. Eles são perfeitos e formam um só Deus, o Deus Trino que nós cremos. As virtudes do Pai lhes são atribuídas. Nós vamos encontrar em Cristo eternidade, onipresença, onisciência, onipotência, outros fatores que nós vamos encontrar em Cristo. Ele se identifica com o Pai como Criador, perdoando pecados, mas só Deus pode perdoar pecados, mas Ele é Deus. Por isso Ele pôde perdoar pecados. Ressuscitando mortos, recebendo adoração. Preste atenção, anjos não recebem adoração. Se algum anjo receber sua adoração, é um anjo do mal. É um anjo das trevas, porque anjos não recebem adoração. Jesus recebeu porque Ele é Deus, só Deus recebe adoração. E é o único Salvador. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Atos 4:12 vai nos revelar essa verdade. Havendo o homem se perdido, ninguém houve ou poderá salvá-lo a não ser o Salvador. Só Ele, só Deus pôde vir buscar e salvar o que se havia perdido. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora, como poderia o Senhor Deus justificar o pecador se Ele mesmo decretara que a alma que pecar essa morrerá? Ele mesmo poderia agora voltar atrás, eu estou perdoando? Não. Ele precisava estar realizando um ato de justiça que pudesse, desta forma, cumprir com a sua justiça. O único meio de Deus permanecer justo e, ao mesmo tempo, justificar o ímpio seria encontrar um justo que não tivesse dívidas para com Deus e que, assim, esse justo pudesse oferecer-se em resgate pela vida dos pecadores. Como não tinha nenhum, Deus precisou enviar Cristo Jesus a esse mundo. Aí acontece o maior paradoxo do universo. O Criador assume a forma da criatura, o Deus eterno se faz homem e na pessoa do seu Filho nasce entre nós,
e se identifica conosco. E aí, na sua perfeição, ele vai se colocar como nosso sacrifício perfeito. Uma coisa interessante, o porquê de Satanás ter tentado Jesus o tempo todo para desviá-lo da cruz ou do sacrifício. Porque ele tentou desta forma macular o sacrifício perfeito. Se Jesus tivesse pecado, deixaria de ser o homem perfeito. Então não poderia mais ser representante nosso perante o Pai. Então é muito importante isso. Jesus nasceu sem pecado, viveu sem pecado, mas ele não morreu sem pecado. Sabe por quê? Porque o nosso pecado estava sobre ele. Isso é interessante. Nasceu sem pecado, viveu sem pecado, mas morreu com pecado, porque o meu e o seu pecado estava sobre ele. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacrifício perfeito, que foi aceito pelo Pai, exatamente porque foi perfeito. E agora o preço foi pago. A sua morte foi aceita, o seu sacrifício foi aceito, um sacrifício substituto, nos substituiu. Era eu e você quem teria que morrer, mas ele nos substituiu lá naquela cruz. A sua morte foi uma realidade. E outra coisa, ele não morreu, como dizem alguns, não morreu, não é num outro corpo que não fosse num corpo de carne e osso. Por isso, o evangelista João, escrevendo a sua primeira carta, vai dizer que todo aquele que não crê que Jesus veio em carne e osso, esse espírito não é de Deus. Ou seja, ele morreu em carne e osso, sim. Foi em carne e osso que ele morreu, foi em carne e osso que ele ressuscitou também. Ou seja, se ele não houvesse ressuscitado, a morte teria vencido e ele não poderia ser o meu, seu Salvador. Por quê? Porque ele não poderia cumprir a promessa de nos dar a vida eterna. Ele mesmo afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Como eu poderia crer nesta passagem do Evangelho, se ele não tivesse vencido a morte? A sua ressurreição corporal, também em carne e osso. O Tomé, que assim como alguns duvidam de que isso tenha acontecido, provou que ele estava lá em carne e osso, ressurreto. Suas marcas estavam lá, marcas dos cravos, a marca da lança estava lá no seu lado. Agora a sua ressurreição é a prova do seu poder sobre a morte, aleluia. Se ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã, com certeza. Para tentar desmerecer a ressurreição e fazer com que caísse em descrédito, os inimigos de Jesus formaram algumas versões. Entre elas, a versão de que os guardas foram subornados e os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Em primeiro lugar, um guarda romano jamais dormiria em serviço. E aqui era mais de um, portanto, seria mais difícil ainda. Se estivessem dormindo, como eles saberiam que foram os discípulos? Olha a incoerência aqui. Nós dormimos, seus discípulos roubaram o corpo. Mas se estava dormindo, viu o quê? Olha a incoerência nessa versão ridícula de que o corpo de Jesus foi roubado por seus discípulos, né? Ou seja, versão de que ele não ressuscitou. Outras versões foram levantadas, né? Outras versões foram espalhadas como mentira pelo mundo. Mas a ressurreição é uma verdade incontestável. Existem provas. Em primeiro lugar, temos o que se costuma chamar a prova do túmulo vazio. O túmulo está vazio e ali, é interessante, os discípulos encontraram os lençóis que estavam enrolados em Jesus, do jeitinho que, como se o corpo ainda estivesse nos lençóis. Ele passou por entre os lençóis, assim como ele entrou naquela casa onde os discípulos estavam, passando pelas paredes, demonstrando o seu poder sobre a matéria, ou seja, prova incontestável de que ele ressuscitou. Suas aparições é uma prova, ele apareceu para mais de 500 pessoas, diz o apóstolo Paulo, para mais de 500 pessoas.
Na verdade, apareceu aos discípulos, ele ficou 40 dias aqui na terra após a sua ressurreição. Por que ele ficou aqui esses 40 dias? Para se manifestar, para provar para um grande número de pessoas que ele estava vivo de fato. Se apresentou a vários dos seus discípulos. Na sua ascensão, mais de 500 estavam presentes, diz a palavra de Deus. O Pentecostes é outra prova da ressurreição. Por que podemos dizer que o Pentecostes é prova? Porque Jesus disse que se eu não for, o Espírito Santo não vem. Se o Espírito Santo desceu é porque ele precisou subir. Ele ressuscitou, subiu ao céu para o Espírito Santo descer. Outra coisa importante é o poder que desceu sobre os discípulos a partir de Pentecostes, esse poder sobrenatural que capacitou os discípulos a serem testemunhas de Jesus. Uma coisa importante também é que se Jesus não tivesse ressuscitado, você acha que os discípulos morreriam por uma mentira? Seriam muitas vezes açoitados, espancados e levados à morte por causa de uma mentira? Seria muita idiotice morrer por uma mentira. Por isso eles morreram por uma verdade. Eles morreram porque acreditaram, porque viram, porque tinham evidências claras de que o Senhor Jesus ressuscitara. Posteriormente ele apareceu para Paulo, caminho de Damasco, e o Paulo pôde dizer: eu vi a ele ressuscitado, eu vi como um filho abortivo, nasci fora de tempo. Ou seja, ele foi visto por mais de uma vez após a sua ascensão. E também as suas manifestações na história, salvando pecadores, enchendo do Espírito Santo aqueles que submetem a ele, respondendo orações, orientando. Ou seja, nossa experiência pessoal com ele é prova incontestável de que ele está vivo. Mas não apenas está vivo, ele não se desligou deste mundo. No céu onde ele se encontra, ele intercede por nós. Ele está à direita de Deus Pai intercedendo por nós, diz a palavra de Deus. Segundo a sua promessa, ele foi preparar lugar para nós. E uma coisa é certa, ele não nos abandonou à nossa própria sorte. Ele disse: estou convosco todos os dias. Ou seja, ele continua conosco hoje, na pessoa do seu bendito Santo Espírito. Ele voltará outra vez. Mais de 300 vezes o Novo Testamento afirma que ele voltará a este mundo. Ele mesmo afirmou: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. A sua volta será repentina, inesperada a qualquer momento. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E logo a seguir os fiéis que estiverem vivos estarão indo ao encontro dele nos ares, sendo transformados. Seremos arrebatados e iremos ao seu encontro. Jesus voltará outra vez. Na escatologia, nós vamos tratar desse tema um pouquinho mais a fundo, mas o fato é que ele veio a este mundo, encarnou, representou-me de forma perfeita, foi o sacrifício perfeito, aceito pelo Pai na sua morte, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e vai voltar outra vez. Esta é a verdade a respeito do Cristo da Bíblia, do Cristo das Escrituras. Que Deus te abençoe, querido aluno, e que o seu relacionamento com Cristo cresça a cada dia e que você experimente a vida dele na sua plenitude em sua vida. Deus o abençoe poderosamente. Até nosso próximo encontro, onde continuaremos falando sobre a teologia sistemática, parte 2, nosso próximo encontro, pneumatologia.